Bom, galera do terceirão, ou do segundão, desculpem. Pilhas. Olha só, nós vamos começar a estudar pilhas e nós vamos estudar junto, capítulo 20, 21 e 22. Tudo isso é pilhas. Então, nós vamos começar a explicar a pilha para vocês. Vai dar de início nessa primeira explicação dessa semana. Dá para fazer alguns exercícios. Semana que vem a gente vai fazer um aprofundamento, aí você consegue fazer 80%, 90%, depois 100% dos exercícios, tá? A ideia 1 aqui é você anotar essas definições, ó. Tá lá, ó, pilhas. Primeira coisa que vai interessar para a gente. A bateria do automóvel, né, do celular, do relógio, tudo isso é uma pilha. É chamado de bateria, mas são pilhas. E uma pilha é formada assim, ó, por um anodo para um catodo. E é isso que a gente vai estudar de início, saber numa pilha o que é o anodo e o que é o catodo. Toda vez que ele der um desenho para a gente, o anodo é do lado esquerdo e o catodo do lado direito. Se ele precisar inverter isso aqui, botar o desenho invertido, ele tem que deixar de forma bem clara quem é o anodo e quem é o catodo. Então eu tenho que saber, eu vou anotar tudo sobre o anodo, tá de bom tamanho? Então, uma pilha é formada por, aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, por um eletrodo padrão. O que é o eletrodo padrão? É a placa de um metal imersa numa solução do próprio metal. Logicamente, as primeiras pilhas criadas por Volta, né, Alexandre Volta, ele colocou, logicamente, não precisa ser líquido, é embebido, ele botou lá umas placas embebidas numa solução, a placa do metal embebida numa solução do próprio metal. Então isso é chamado de eletrodo padrão, olha lá. Uma pilha para funcionar, ela tem que ter uma placa de metal imersa numa solução do próprio metal. Depois nós vamos ver por que isso acontece. Porque uma pilha lá, essa pilha nós vamos estudar a pilha primeiro desligada, tá vendo? Depois eu vou ligar a pilha e explicar como é que funciona a pilha ligada. Aí você vai entender tudo sobre pilha. Então, a primeira coisa que interessa pra gente é você dar um pause no vídeo, anota lá pra gente, anodo, olha lá. É o polo positivo, é formado pelo metal de menor potencial de redução. Então, toda vez que ele der uma pilha pra gente, ele vai dar os potenciais. Esse E com zero em cima significa potencial lá. Ó, aqui acontece a oxidação, é de onde saem os elétrons, sempre do anodo é de onde saem os elétrons. A placa do seu metal diminui de corrosão, depois isso vem algumas perguntas, a sua solução fica concentrada. Quando eu ligar a pilha, nós vamos entender isso aí. Então, para dar anotada, dá um pause no vídeo, anota anodo, catodo, lá, é o inverso da pilha. É o inverso do anodo, desculpa, é a parte positiva da pilha, é o polo positivo da pilha. E importante, uma pilha formada, acabei de falar aqui agora, por dois metais imersos na solução do próprio metal. Então dá um pause, anota isso e eu vou virar lá para começar a explicar a pilha para a gente, tá bom? Olha lá, dá um pause aí, anota para a gente anodo. Logicamente, catodo é todo o contrário, é o contrário do anodo. Ó, agora vem aqui, ó, eu tenho que lembrar isso para você, oxidação e redução. Você já estudou isso, mas anota para a gente e eu vou explicar o que é oxidação e o que é redução. Tá ok? E essa palavrinha caro aqui, ó, no anodo acontece oxidação, no catodo redução. Isso aqui responde um monte de questões, tá bom? Agarrou, lembra lá, ó, anodo acontece oxidação, catodo redução. Vem da palavrinha caro. Anota pra gente oxidação, ó, aumenta o NOx, perde elétrons. Quem sofre oxidação é chamado agente redutor. O inverso mas depois nós vamos explicar o porquê, tá bom? Redução, diminui o NOx, ganha elétrons e é chamado agente oxidante. Dá um pause e anota aí pra gente para me poder explicar isso para você. Ó, vou dar lá, dá um pause aí, anota. E eu vou vir para a explicação. Vou dar um pause aqui para você fazer a explicação. Então, olha só, o cara vai dar pra gente uma pilha e ele vai colocar lá dois metais. Por exemplo, Zn2+, mais 2 elétrons, dando Zn0. Ele vai colocar dois metais lá. Pergunta, esse metal aqui, ó, zinco, está sofrendo oxidação ou redução? Eu tenho que saber isso, obrigatório. É só você ver daqui para cá, ó, de 2 para 0, aumentou ou diminuiu? Eu coloquei ele em cima, ó. Se aumenta, oxidação. Se diminui, redução. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar é que ele vai tentar enganar você por aí. Por quê? A maior parte dos exercícios é feito com potencial de redução. Mas você vai ver que na apostila ele manda potencial de oxidação também para tentar enganar você. Por exemplo, alumínio 0, dando alumínio 3+, mais 3 elétrons. Olha lá. O alumínio está sofrendo oxidação ou redução? Basta você lembrar, ó, só olhar o NOx de um lado para o outro. Ó, se aumenta a oxidação, se diminui a redução. Ó. De mais 2 para 0, diminuiu, redução. De 0 para 3+,
Diminuiu lá, ó, de 2 mais para 0, reduziu, sofreu redução, não é isso? Diminuiu, redução. De 0 para 3 mais, aumentou. Se aumentou, oxidação. Então eu tenho que olhar isso obrigatório. Toda vez que o cara me der um metal, eu tenho que saber se ele está sofrendo oxidação ou redução. É a primeira coisa que interessa para a gente. Lembrando, olha lá, no anodo, ó, se tiver dúvida na palavrinha caro, se eu perguntasse para você desses dois caras aqui, ó, desses dois metais, quem seria o anodo e quem seria o cátodo? Aí, pronto, é uma perguntinha famosa de questão. Ó. Eu vou ver, ó, de mais 2 para 0 está sofrendo redução. De 0 para 3 mais está sofrendo oxidação. Então, esse aqui seria o anodo, esse seria o cátodo. Primeira coisa que você teria que saber obrigatória, mesmo sem limitar os potenciais. Tá bom? Agora eu vou explicar para a gente como é que eu resolvo uma questão de pilha. Mas lembrando, a gente não está aprofundando pilha. Eu vou explicar as principais perguntas que se faz de uma pilha. Bom, deixa eu botar mais dois aqui. Ó. Imagine você se eu colocasse assim, Cu 2 mais 2 elétrons, dando Cu 0. E Pb 0 mais 4 elétrons, dando Pb 4 mais. Quem sofreu oxidação, quem sofreu redução aí? Ó? Eu tenho que saber isso obrigatório. De mais 2 para 0, diminuiu, redução. Aí. De 0 para mais 4, aumentou, oxidação. Então, ó, quem sofre oxidação é o anodo, quem sofre redução é o cátodo. Eu tenho obrigação de saber isso, tá bom? Deixa eu virar a folha aqui, dá um pause aqui para virar a folha. Voltando lá do pause, detalhe importante, tem que anotar tudo aquilo lá, tá bom? Não tem jeito, você tem que anotar tudo aquilo lá no caderno e você, toda vez que você agarrar, você vai lá para tirar dúvida. Eu vou pedir para você anotar essa pilha aí no caderno e nós vamos fazer 5 perguntas sobre essa pilha, as 5 principais perguntas. Então lá, você vai reparar que os exercícios de pilhas, ele vai te dar isso aqui, ó. Olha lá, uma pilha é formada por 2 metais, te deu os 2 metais. As perguntas é que interessam pra gente, então dá um pause, anota lá as perguntas, olha lá, ó. Vou colocar todas elas aí pra gente. Aí, ó. Letra A, B, C, D e E. Eu tenho que saber responder. Essas são as... De cada 10 questões, 9 perguntam uma dessas coisas. E eu tenho que saber, obrigatório. Então dá um pause e anota e eu vou vir explicando como é que você resolve, tá bom? Aí vem eu para a explicação. Primeira coisa, olha lá, que eu tenho que saber, numa pilha, quem é um anodo e quem é um cátodo? Então olha só, como é que eu resolvo uma questão de pilha? O cara vai me dar 2 metais, quem é um anodo e quem é um cátodo? Primeiro, esses potenciais são de oxidação ou de redução. Ele aqui foi mal, aqui não foi dado os potenciais, ó. Eu esqueci de colocar os potenciais. Aí eu vou botar os valores aqui que eu lembro, mais 0,54 volts e menos 0, vou botar 34 volts. Agora eu esqueci de colocar, vai esses valores aí. Depois eu boto os verdadeiros. Eu não lembro de cabeça agora, esqueci. Bom, primeiro passo. Como é que eu sei quem é esse potencial? O Ezinho com zero em cima significa potencial. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar é isso. Esses potenciais aqui que ele me deu, do zinco e do cobre, são de oxidação ou de redução? De mais 2 para 0, potencial de redução. De mais 2 para 0, potencial de redução. Lá, os potenciais são de redução. Porque tem exercício que o cara faz o contrário, ele te dá oxidação. Você roda todo mundo para virar potencial de redução para todo mundo. É só você ver, ó, de menor potencial de redução é anodo. Então a primeira coisa que eu não posso esquecer é isso, ó lá. Olhou os valores. O de menor potencial é o anodo. Então, o zinco é o anodo, o zinco vai ficar aqui, olha lá. E o cobre vai ficar aqui. Aqui é o anodo, aí. E aqui o cátodo. Ok? Olha lá, anodo e cátodo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber de uma pilha é quem é o anodo e quem é cátodo. Eu não posso, se eu errar isso, eu erro a questão toda. Então, olha só. O de menor potencial de redução é o anodo. Pronto. O que eu tenho que fazer antes de resolver qualquer questão? Pegar a semi-reação do zinco, semi-reação do cobre, tá bom? Potencial de redução do zinco, potencial de redução do cobre. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter a semi-reação do anodo. Pegar ela e inverter. Ó. Inverter como? Rodar, literalmente. Pegar e fazer isso aqui, ó. Ó, rodar, ó, literalmente. Antes de você resolver qualquer coisa, descobriu que é o anodo e que é o cátodo. Ótimo. O anodo você vai pegar e vai rodar, ó. Ó. Como assim, Murilo? Ó, vai ficar Zn0, dando Zn2 mais 2 elétrons. Depois eu vou explicar e você vai entender o porquê disso, tá bom? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Descobrir o que é o anodo, inverte o anodo. Agora, ó, qual metal é anodo e qual metal é o cátodo? Estou respondendo. Anodo é o zinco,
Cátodo é o cobre. Opa, deixa eu descer aqui porque não deu para ver a anotação. Olha lá, mas isso aqui eu tenho que deixar ali. Olha lá. Anodo é o zinco, cátodo é o cobre. De qual metal saem os elétrons? Você leu lá no que eu escrevi lá no comecinho. O metal sempre sai do anodo, o elétron sempre sai do anodo. A pilha, ela gera eletricidade. Se ela gera eletricidade, vai ser elétron de um lado para passar para o outro. Olha lá. Então, o elétron sempre sai do anodo, mas ele está perguntando pelo metal. Ó, cuidado, ó, eu não vou escrever aqui anodo. Qual metal que sai? Sai do zinco. Aí. Terceira coisa que eu tenho que saber, obrigatório numa pilha qualquer. Quais as semi-reações? Lembra que eu já inverti lá do anodo, ó, semi-reação do anodo, semi-reação do cátodo. Já está pronto, ó. Semi-reação do anodo já está invertido. Zn0, dando Zn2+, mais 2 elétrons. Depois eu vou explicar, quando eu ligar a pilha, eu vou explicar para você como é que você monta, inclusive, a semi-reação, tá? Do cátodo. Vamos devagarinho, eu estou só explicando o início de pilhas para gente, para você ter uma noção boa para fazer algumas questões de pilha. Nós vamos aprofundar depois. Semi-reação do cátodo já está pronta, você não mexe nada lá. CO2+, mais 2 elétrons, dando CO0. Então está lá, semi-reação do anodo já está invertido e a do cátodo. Equação global da pilha é somar isso aqui, ó. Somar duas. Somar significa cortar elétrons. Reparou? É só corta os elétrons, o que sobra você desce. Só que aqui deu para cortar, tá vendo? 2 elétrons com 2 elétrons. Se não desse para cortar, eu tinha que multiplicar as reações de forma que os elétrons ficassem iguaizinhos para poder cortar eles. Então, é só cortar os elétrons. Ó. O que sobrar, você desce. Olha lá, eu vou descer. Ah, Murilo, bota anodo a cátodo primeiro. Não existe uma ordem, mas eu sempre coloco o anodo primeiro, é meu. Olha lá, então, ó, a equação global, Zn0 mais CO2+. Do outro lado ficou... Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui para você ver. Olha lá, do outro lado ficou, ó, ficou Zn0 mais CO2+. Do outro lado, Zn2+, mais CO0. Tranquilo? Aqui, imagine você que o cara só te desse uma equação global de uma pilha. Aqui, ó, ele desse uma equação global e perguntasse quem é o anodo e quem é o cátodo. Aí, se ele perguntasse para você, ó, quem é o anodo e quem é o cátodo, só através da equação global, é só você ver o que acontece com o zinco daqui para cá e depois com o cobre. Ó, o zinco de 0 para 2+, sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é o anodo. O cobre, 2+ para 0, sofreu redução. Ó, de 2+ para 0, sofreu redução, cátodo. Tranquilo? E a terceira coisa, a importante também, qual variação de potencial DDP da pilha? A DDP da pilha é só você somar aqueles potenciais lá. Olha lá, ó, é a coisa mais simples. Você vai reparar que tem um montão de fórmula na internet, aquela coisa toda. Ah, lembrando, ó, descobri que é um anodo, inverteu a reação, inverte sinal. Olha lá, ó. Somou, achou a DDP. Só isso, olha lá. Tem várias questões que o cara só pede DDP, fala de um montão de coisa, pega o anodo, inverte sinal, soma, você acha a DDP. Tem um montão de fórmula lá na internet, mas é assim que nós professores e o gabarito, qualquer gabarito que vai ser feito, resolve. Então lá, só somar os potenciais, ó. Mais 0,34, ó, delta E, ou variação, ó, delta E, variação de potencial, DDP, ou FEM também, ó, é um termo antigo que a física usa, força eletromotriz. Eu já vi questões com isso, hein? O Enem, acho que já botou umazinhas falando de FEM. Quer dizer, a mesma coisa lá. Calcular DDP é só somar os potenciais. Lembrando, já foi invertido o anodo, lá, mais 0,34, mais 0,54. Isso aqui vai dar mais 0,88 volts. A pilha, toda pilha, o potencial é positivo. Não existe pilha com potencial negativo, já que a pilha gera eletricidade a partir de reação química. Então, uma pilha nada mais é do que produzir eletricidade através de reação química. Então, para a pilha funcionar, ela tem que ser positiva. Se for negativa, não é pilha. Se for zero, também não. A pilha tem que produzir energia. Deixa eu dar um pause aqui para virar para o outro lado. Não vou dar um pause, não. Eu vou para outro vídeo, que esse aqui ficou grande. Eu vou fazer outra questão, tá bom? Passar uma para vocês fazerem. Deixa eu ir lá para outro vídeo.